Diga lá, pessoal, hoje no nosso canal aí, no Obras em Pauta, a gente vai tratar de vários temas, assim, vamos dizer assim. Porém, entretanto, o nosso principal tema hoje é o descontrole no fluxo de caixa, voltado agora com imersão para as locadoras. Locadoras de forma geral, independente do porte da locadora. E nada mais nada menos, eu convidei um parceiraço, um amigo, Fábio Castro, desde já prazer em lhe receber aqui. E, Fábio, antes de tudo, eu vou lhe falar algumas situações que acontecem, que aí depois eu passo o bastão Certo. para você se apresentar, Tá você bom. dizer quem é você, quem é o Fábio como pessoa, Fábio profissional, fazer teu background, tá? Mas, Fábio, o descontrole do fluxo de caixa de locadores acontece em vários momentos, tá? Trazendo de uma forma mais ampla, fazendo um overview, eu digo muito que o descontrole no fluxo de caixa acontece muitas vezes pegando assim, tá? A gente pode pegar o ano, dividir em semestre, trimestre, bimestre e mês. Muitas das vezes o faturamento ele não é igual ao recebimento. Sim. Então assim, no acumulado, fechou o ano não, fechou o semestre. A locadora de janeiro até junho, no primeiro semestre, a locadora fez 1 milhão, botando um número redondo para ser fácil, fez 1 milhão de faturamento, tá? Porém só recebeu 800 mil. Certo. Tem algumas nuances aí. Ah, eu sei que eu faturo hoje para receber com 30 dias. Tudo bem, beleza. Mas esse 200 mil, às vezes, não quer dizer que é uma inadimplência. Pode ser uma prorrogação, né? Certo. Pode também ser uma negociação. Sim. Pode ser cancelamento de nota e Sim. faturamento pro rata. E também pode ser descontrole, Sim. tá? E aí esse descontrole que tem várias nuances. Que aí eu gosto de pegar esse descontrole e fazer um drill down, fazer explodir a informação. Porque quando é uma prorrogação, tá controlado. O cliente foi lá, ligou, negociou e prorrogou-se data. Ou numa negociação, fiz uma locação pontual e o serviço é de 30 dias, mas o cliente pediu para pagar com 60 dias, 90 dias. É uma prorrogação que está negociada e está mapeada. Show de bola. Tem a questão da inadimplência, que a gente sabe onde é que está o furo, já identificamos quais são as notas inadimplentes, e tem a questão do cancelamento, que a gente chama de cancelamento pro rata, tá? O cliente alugou o equipamento por 60 dias, faturou com 30, porém no meio do caminho ele descontinuou o serviço e devolveu com 40 dias. A gente cancela e fatura pro rata. Mas você concorda que tudo isso está meio que mapeado? E aí a gestão administrativa da locadora vai controlando. Porém, entretanto, eu quero que você se apresente, porque que também tem uma nuance onde você entra específico, que se não tiver cuidado, tem um descontrole no fluxo de caixa, que no final do ano a bola de neve pode ser Sim. irrecuperável. E aí, antes de tudo, se apresenta, você como Tá. pessoa, como profissional, e a gente começa a bater papo sobre o descontrole no fluxo de caixa. Pronto, vamos lá. Guilherme, primeiramente agradecer pelo convite, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Castro, sou contador, né, e sócio da Prévia Contabilidade, que é um escritório de contabilidade que realmente veio para ser próximo do cliente, né? O nosso maior diferencial, além da expertise técnica, é porque a gente de fato dá atenção ao cliente. A gente cria processos muito bem definidos, né, profissionais muito bem qualificados e traz ali principalmente para as pequenas e médias empresas, né, esse acompanhamento que muitas vezes eles ainda não tinham encontrado, tá? Então além de toda a expertise técnica, nosso maior diferencial é esse, né? Então é algo que eu valorizo muito, esse contato com o cliente, esse olho a olho, essa resposta rápida, né? E isso, claro, a gente vem colhendo bons frutos e a Prévia vem se destacando aí no mercado contábil aqui no Ceará e também já expandindo para o Norte, Nordeste e Brasil também. A gente tem clientes no Ceará, a gente tem clientes no Nordeste, no Centro-Oeste do Brasil, né, no Sudeste também. Então a gente está ampliando tudo isso, tá? Hoje nós atendemos clientes de vários segmentos, né? A gente atende indústria, comércio, serviços, sem fins lucrativos e também de diversos regimes tributários, desde o Simples Nacional, que o pessoal pensa que é simples, tá, pessoal? Mas Pelo não é nome que tão, tem, não é que tão de cima simples, não tem nada. não é tão simples assim, tá? E também indo ali para o lucro presumido, para um lucro real. E tudo isso, antes da gente, né, determinar, a gente vai já entrar na pauta do fluxo de caixa, tá? Mas a gente, antes de determinar qualquer situação, qualquer caminho para o cliente, a gente tem que conhecer o cliente e tem que conhecer as particularidades daquele cliente, né? A gente tem que conhecer fatores muito relevantes, como, por exemplo, faturamento, né? Qual a capacidade de faturamento desse cliente? Como é que ele está faturando hoje? Como é que está a previsão nos próximos 12 meses? Margem de lucratividade, tá? Então, o empreendedor ele tem que saber. Se eu vejo às vezes, viu, Guilherme, muito empreendedor que eu chego para uma reunião e pergunto assim,
Meu amigo, você sabe quanto é que você está lucrando? Quanto é a sua margem de lucro ali na sua DRE? Porque, para quem não sabe, a DRE ela é justamente uma demonstração contábil que ela vai evidenciar se essa empresa ou entidade está dando uma lucratividade, ela está dando um prejuízo ou ela está dando um ponto de equilíbrio, né? Que é o empate. E lhe interrompendo, mas Tranquilo. fazendo um ensejo aí para contribuir com tudo isso, a ideia do Fábio estar aqui é exatamente a gente discutir sobre o tema das. Nós somos especialistas, né? Vamos nos vendermos sim. assim, tá, Fábio? Na questão das empresas de locação. Sim. Então, tem muitos empresários que têm outras empresas e querem adaptar a mesma gestão de uma empresa que ele já possui em outro ramo, em outro segmento, no ramo de locação. É muito diferente. Só para trazer um fato que é um dado relevante, hoje, no nosso regime, nós temos 12 meses de recorrência. Sim. Concorda? Sim, 12 Perfeito. meses. Porém, entretanto, na grande maioria das vezes, a locadora tem 13 meses de custo, porque tem um 13º também que entra, que ela tem que fazer os aprovisionamentos durante o ano. Sim. Porém, entretanto, por causa de muita negociação e de prorrogação, desde prorrogação na negociação comercial ou de prorrogação por inadimplência, muita locadora, a média de renovação na locação chega de 32 a 35 dias. Certo. Que acaba, no final do ano, ele tendo despesa de 12 meses, Sim. mais o faturamento em 10 meses. Ele tem 10 meses do ano faturando, mais os custos. Mas tem que cobrir os 12. Mas Os 13, né, na verdade. Os custos são 12/13 meses, porque assim, né, tem contas que não são 13 meses. Mas o salário é 13 meses, mas tem contas que são 12 meses. E aí o que acontece? Prejudica o fluxo de caixa. Não é que ele não vai receber, mas enquanto ele não consegue trabalhar uma aplicação, um investimento, um estudo. E aí a gente costuma sugerir que o locador, no lugar de ele estar renovando com 30, 31, 32, até 35 dias, que ele começa a trabalhar a renovação de 28 dias. Entendi. Que com isso ele consegue gerar caixa para o 13º mês. Se você fizer a conta, se ele renovar com 28 dias, ele consegue gerar o 13º mês dele. E o principal, né, como a gente está falando de fluxo de caixa, é justamente isso que eu estava falando. A gente tem que se conhecer, né? A gente tem que saber, porque fluxo de caixa nada mais é do que o oxigênio, capacidade de pagamento que uma empresa ou entidade tem, tá? Então, se eu tenho ali despesas que eu já tenho a obrigação de pagar, eu tenho que saber se eu vou ter ali recurso suficiente já disponível, tá? O que é que uma entidade, né, quando eu vou fazer as apresentações contábeis, um dos indicadores que eu levo é os indicadores de liquidez, que ele vai justamente medir isso, o fluxo de caixa de uma entidade ou empresa, tá? Que nós vamos levar ali os indicadores imediata, o seca, o geral, desconsiderar estoque, desconsiderar imobilizar, desconsiderar o a receber. Vamos ver o imediato, que é o que tu já tem hoje. Vamos supor que se tua empresa não recebesse mais nada, quanto é que tu tem ali para pagar? Então, o primeiro ponto que eu analiso é você se conhecer, primeiramente, saber quanto você tem, quanto você pode transformar em dinheiro com o que você está se comprometendo. Por exemplo, se eu não tenho capacidade, vou fazer um grande investimento aqui, de comprar máquinas e equipamentos, né? Eu vou fazer um grande investimento. Eu tenho recursos hoje para pagar à vista esse investimento. Fábio, essa máquina aqui ela custa 100 mil reais, mas o fornecedor diz que faz por 90 se tu pagar ali no Pix, né? Não entrar no financiamento, algo antigo, ele te faz isso, ou não te colocar no boleto. Até pagar financiado do que pagar à vista, por mais que tenha esse desconto. Pronto, mas aí é onde eu quero chegar lá. Você tem que avaliar se eu até tenho, mas aí eu vou pagar isso aqui e tirar os recursos dos outros compromissos que eu tenho, e aí eu vou avaliar o seguinte, será que se eu financiar essa máquina, vou ter ali, a gente sabe quando a gente financia, tem a crescente dos juros do financiamento, né? Então já é uma despesa financeira a mais, que a gente vai ter ali na aquisição. Então, justamente primeiramente, você tem que comparar os cenários, né? Mas você concorda comigo que se ele tiver uma boa assessoria, ele vai dar o tiro mais certeiro? Não, com certeza. É justamente esse final que eu vou chegar. Para que a gente possa saber tudo isso, a gente tem que ter, pessoal, primeiro investir em sistema. Eu não vejo qualquer empresa que ela quer crescer, que ela quer se organizar, que ela não invista em um bom sistema. Bom sistema de quê? Que vai controlar todas as suas receitas, todos os seus custos e despesas. Ele vai controlar principalmente o ponto que a gente está trabalhando aqui,
que é o fluxo de caixa. Olha só, lhe interrompendo, sem querer me vender, mas já vendendo, a questão de sistema, a gente tem esse sistema. Vou dar um exemplo na questão de precificação. Certo. Acontece muito. E eu não estou falando só de locadoras entrantes no mercado, não, de novas locadoras, independente do porte. Se é pequena, média, porque tem locadora que já nasce grande, pelo investimento que existe por trás dos empresários envolvidos e tudo mais. Independente se é uma locadora pequena, média ou grande, certo. Se é entrante, se ela está em momento já de rampagem ou se já é grande. Tem muita locadora ainda que não sabe precificar. Isso. E a gente tem um sistema que ele faz exatamente a precificação correta, levando em consideração o regime tributário atual, que ele está inserido, tá? Porque às vezes, o que acontece? O empresário compra equipamento X, vou dar um exemplo, um gerador de 50 kVA. E aí ele olha para o mercado e o concorrente dele está dando valor fictício aqui, tá? Ele compra um gerador de 50 kVA por R$70 mil. Certo. Aí ele olha para o concorrente do lado dele e o concorrente do lado dele está alugando esse gerador por R$4.500. Aí o concorrente do outro lado da rua está alugando por R$4.200. R$300 de diferença. O cara fica sem entender. Aí né? Ele olha e fala, então, já que eu sou o terceiro entrante, eu vou entrar para derrubar os outros dois e vou botar 3.900. Pronto. Ele já sinalizou a sentença de morte dele aí. Com certeza. Porque às vezes o lucro dele é exatamente esses R$100 aí. E um ponto importante é que a gente não pode, assim... Porque aí eu tô correndo o risco de quê? Vai todo mundo morrer abraçado? Né? E vai todo mundo... porque ele vai prejudicar o mercado. Vai prejudicar o mercado, o outro vai baixar o preço. E outra coisa, o que é que adianta eu trabalhar para me empatar ou para mim não ter lucro? Né? Todo empresário, ele monta um negócio, uma empresa... Claro, ele tem ali ele também tem um fim social quando ele monta um negócio, mas além disso ele visa a lucratividade, né? Ele visa a importância dessa lucratividade. E para isso ele tem justamente que conhecer e saber precificar. Um dos pontos que fazem uma empresa não ter lucro é justamente eu não ter o controle dos meus custos e despesas, comprar mais do que eu posso comprar naquele determinado período, não tenho justamente o fluxo de caixa para poder eu aguentar aquele investimento, porque o capital social ele é o quê quando a gente investe na empresa? Ele é o investimento inicial do sócio. O sócio aportou na empresa para poder ele começar a investir nas atividades para que elas possam girar e aí dar o retorno que ele espera e aí começar a entrar nesse ciclo e se pagar. Eu falei esse tema de propósito para entrar num tema específico aqui, que eu sei que você domina, indo e voltando, como a gente fala aqui no Ceará. Que é exatamente isso. Imagina só um mundo hipotético, certo. Onde existe uma praça e só existe um concorrente. Certo. E ele, vou de novo usar o tema aí do gerador 50 kVA. Certo. Só existe ele nessa praça e ele tem um gerador de 50 kVA e ele aluga esse gerador por 5 mil. E aí eu vou montar a minha empresa de locação na frente dele, no outro lado da rua. Como não tem muito concorrente, tem muito cliente, eu vou manter o mesmo preço dele, 5 mil. Sendo que eu não consigo ter fôlego. Por quê? Aí de repente pode ser exatamente regime tributário. Ele pode estar no regime tributário correto e eu estar no regime tributário que é incorreto. Que é menos favorecido. Então às vezes eu posso estar com o mesmo equipamento, na mesma praça, com os mesmos clientes. Mas você está pagando mais. E eu estou pagando. E aí e às vezes eu fico sem entender, pô, cadê meu dinheiro? Cadê meu lucro? E às vezes não é vender mais. Às vezes não é só vender mais. Não é só acertar na compra. É você... Porque assim, o pessoal acha que lucro vem só vendendo mais. Não, eu posso vender mais e lucrar mais. Eu posso vender mais e lucrar mais, não só vendendo mais, mas também sabendo comprar. Mas tem outra nuance aí, a parte contábil. Sim. E aí eu queria falar exatamente, nós temos hoje uns dois regimes tributários muito bem definidos assim para o ramo da locação, que é o regime do lucro presumindo e do lucro real. Sim. Eu sei qual é o regime correto, até por acompanhamento de clientes que tem na nossa carteira. Tá? Mas eu queria que você falasse qual é a diferença do lucro presumido para o lucro real para as empresas de locação, para elas entenderem que elas precisam olhar para dentro de casa, sim, bater na porta do seu contador e dizer, olha, eu preciso rever meu lucro, minha tributação. Minha tributação. Sim. Eu não vou, lógico, falar nomes para não expor ninguém, mas eu já prestei serviço para uma empresa que essa empresa tinha uma média de faturamento de 800 a 1 milhão mês, né, que chegava a bater na porta dos seus 12, 13 milhões ano, que ela chegou, Fábio, por incrível que pareça, por erro de regime tributário, em um ano ela chegou a perder de 600 a 700. O valor ficou em 670 mil reais de perca. Se eu pegar esse valor e colocasse numa aplicação, quanto é que não estaria de retorno? Ou se você reinvestisse, ou né? Eu não estou nem falando em reinvestimento, estou falando só numa mera aplicação
de aplicação ali de poupança, Sim. que não está valendo mais nada hoje. Então, só para você ter noção, no mero regime tributário de escolha errada. Aí eu queria que você falasse um pouco disso. Não, vamos lá, vamos falar sobre isso, porque assim, o regime tributário, ele é um dos pontos principais que eu avalio, além de uma boa gestão de resultados e de fluxo de caixa, porque, por exemplo, uma empresa, ela fecha ali em 5 anos, né, um dos principais motivos são falta de gestão estratégica, falta de gestão financeira, que é o que nós estamos falando do fluxo de caixa, e também gestão tributária. Muitas vezes eu também já peguei clientes, não só do segmento, que a gente tem clientes no segmento, né, de locação de máquinas e equipamentos, como também de outros segmentos que a gente pegou com um regime totalmente errado. O cliente realmente pagando um absurdo a mais e a gente conseguiu ali, né, reverter essa situação, que muitas vezes o empresário ele não sabe, né, ele acha que está tudo certo porque ele confia, né, no profissional que está acompanhando, mas muitas vezes essa conta ela não fecha, tá? E uma das coisas que você estava falando no início, justamente, é faturamento. Você falou o exemplo lá da praça, né? Faturamento, ele é ego. Ele é ego. O que é que adianta eu vender 100 mil e lucrar 30%, ou vender 100 mil e lucrar 50%? Qual é o melhor cenário? Então, é o que deixa mais lucratividade, certo? E, de repente, essa diferença de um lucro de 30 para 50 pode até não estar no regime correto. Exatamente, onde eu vou chegar lá. Porque quando eu vou falar com os meus clientes, inclusive bato no ponto da precificação, uma das coisas que eu observo é que eles não sabem precificar. Não todos, mas grande parte não sabe. Porque não entende nem o que é uma MC, uma margem de contribuição, que é o que sobra. Ele só olha para o concorrente, ele está cobrando tanto, não, vou cobrar o mercado está assim, eu vou aplicar assim também. Só que não é, você tem que justamente entender. Porque a sua realidade ela é diferente do seu concorrente, seu regime tributário pode ser um, do seu concorrente ser outro. O cara pode estar com uma sobra a mais que você também não pode estar. O cara está podendo bancar hoje e você não está podendo bancar. E isso vai de momento, de variação de mercado e tudo isso. Aí eu vou chegar lá. Parte de imposto. O que é que determina uma margem de contribuição? Margem de contribuição é quando eu pego o preço de venda menos os custos variáveis e o custo direto do produto. O que é que está diretamente ligado no custo variável do produto, que a gente acabou de citar aqui? Além da despesa financeira, da despesa com cartão, se eu vender no cartão, o imposto. Ele é um custo variável que está ligado diretamente. Quando eu vendo, eu tenho esse imposto. Então, se eu realmente não estiver entendendo quanto... Eu pergunto muito com ele assim, rapaz, quanto é que está o estocar tributário? Vixe, eu não sei não. Eu disse, rapaz, mas como é que você não sabe como é que está? Porque assim, então como é que você está precificando, Guilherme? Se você não sabe nem qual é o percentual de imposto que você está pagando e se ele realmente está correto ou não. Porque assim, o que acontece muito, Fábio, locação, tem empresas e empresas de locação. Certo. Tem empresa de locação que é só a locação do equipamento e pronto. Sim, ponto final. Tem empresa de locação que também tem um serviço agregado. Ele também, numa nota fiscal, num faturamento no contrato, entra um serviço de uma manutenção, o serviço de um frete, o serviço do serviço, por exemplo. Tem empresas de locação que aluga só o rolo compactador, que é um equipamento específico para compactação, o próprio não está dizendo, um rolo compactador para compactação de solo. Mas tem empresas de locação que aluga com o operador. Sim. Aí já entra o serviço. Sim. E tudo isso, se não for muito bem dimensionado, você pode estar tendo prejuízo. Sim, aí às vezes você lucra na locação do equipamento e perde na mão de obra. Tá? Por exemplo, a questão do frete, ele é muito... A logística. Né? A logística em si. Quando eu falo logística, não é que a locadora é uma empresa de logística, mas a locadora, ela tem a MOB e a DISMOB. Para quem não sabe o que é MOB e DISMOB, se tiver alguém que não seja do ramo assistindo, MOB e DISMOB. MOB é a mobilização, a entrega, e a DISMOB é a desmobilização. Sim. Isso tem que tudo levar em consideração, porque quando eu estou batendo na porta de um cliente e estou falando para ele que é muito mais vantajoso ele alugar o famoso OPEX, é muito melhor ele alugar do que comprar, que tem a questão do CAPEX e do OPEX. É muito melhor ele comprar do que alugar, porque tem duas diferenças. Quando um cliente está comprando equipamento, imagina que essa caneta aqui, está comprando essa caneta, ele está comprando a caneta e ponto final. Ele pega a caneta, leva para dentro do estabelecimento dele, se ela der problema, ele vai acionar uma manutenção, uma garantia, esperar vir a garantia ou esperar vir um técnico para consertar. Quando ele está alugando, ele não está alugando a caneta, ele está alugando a estrutura da empresa. Sim. E é exatamente isso que você tem que precificar. Não é só precificar a caneta
pela caneta, é precificar a estrutura que tu está oferecendo para o teu cliente. É todo o custo, né? E aí entra... Né? E a parte de contabilidade é uma estrutura robusta. Sim. Ano passado, esse ano eu não tive a oportunidade de estar presente, está acontecendo agora, nesse exato momento, a Analog, que é uma das maiores feiras da locação de equipamentos no Brasil. E ano passado o tema foi exatamente a questão do regime tributário e a mudança do regime tributário, das mudanças que vão acontecer. Que a gente vai falar aqui um pouquinho. Que vamos falar também, que já está se avizinhando aí, tem muita gente já se adaptando, se antecipando, se adaptando, mas tem gente ainda também que está fazendo ouvido de mercador e isso é perigoso, tá? A linguagem lá na Analog se falava o quê? Locadora de equipamento tem que estar no lucro real. Sim. Se está no lucro presumido, está perdendo dinheiro. E lá eu escutei as explicações e entendi o porquê dessa fala, desse contexto unânime entre todos que estavam lá, desde os empresários até grandes escritórios de contabilidades e contadores que estavam dando palestra lá. Mas é exatamente isso. Quer saber o porquê, né? Por que é que a locadora... Vamos lá, eu sou empresário e eu tenho uma empresa em um segmento e eu montei uma locadora. E minha empresa de segmento X é lucro presumido, está super legal, está indo de vento em proba, não tem problema. E por que eu não posso também ser lucro presumido na locadora? Aí eu vou te explicar. Para que a gente para definir um regime tributário, aí vem aquela pergunta que eu fiz no início, que muitos empresários não sabiam responder. Qual é a tua lucratividade final? Quanto é que teu negócio deixa? Ele é um ponto crucial, Guilherme, para que a gente possa definir o lucro real. Porque o lucro real nada mais é do que eu vou pagar o meu imposto de renda, a minha contribuição social em cima do lucro real. Qual a diferença de lucro real para lucro presumido? Presumido eu pago sobre uma presunção. Eu estou prevendo um lucro, presumindo um lucro. Não quer dizer que eu vá... O percentual hoje, médio do lucro presumido? Tá 32%. Exatamente isso. Entendeu? Então, olha, se eu descobrir uma locadora hoje, locadora de equipamento, que ela tem uma lucratividade acima de 30%, ela vai virar referência e case de sucesso no mercado. Porque, olha, eu tenho insumos hoje que eles estão sendo alugados. Sim. O preço dele está sendo mais barato do que 5 anos atrás. Sim. Então, a margem achatou e muito. Então, ele tá ganhando no volume, ele está ganhando no mix, entendeu? Então, assim, por isso que não é lucro presumido, porque você presume que vai ter um lucro de 30%, 32%. Por isso tem que ser lucro real. Tem que ser lucro real, porque justamente já está na conta. Ora, se eu vou pagar o imposto de renda contribuição, que é os 15% do imposto de renda, mais adicional de 10%, e também os 9%, né, ali da CSL, como é que eu vou pagar no mínimo esses 24% em cima de 32% do faturamento? Ou é melhor eu pagar encontrando o meu lucro real, que é bem menor, pessoal, então é bem menor. Então é conta, né? Agora deixa eu lhe colocar na parede aqui, rapidinho. Vamos lá. O lucro real, de fato, é unânime, que é muito melhor, e nem que seja muito melhor, é o correto, vamos dizer assim, tá? É o correto para locadoras. Porém, entretanto, o pessoal fala assim, é o correto, mas dá mais trabalho. Eu digo que não é que dá mais trabalho, ele de fato vai fazer você se profissionalizar na gestão. Exatamente. Vai fazer o seu contador trabalhar mais? Não, vai fazer o seu contador trabalhar da forma correta. É porque a gente escuta, mas lucro real vai dar mais trabalho, o contador agora vai ter que trabalhar. Mas eu acho que é isso. Cara, eu penso assim, sabe? Quando eu mostro para o cliente, aqui no lucro presumido, você vai... A mesma operação, isso, tá? No Simples Nacional, vamos supor que ele esteja um faturamento dentro do Simples ainda, uma locadora que está crescendo. No Simples Nacional, tu pagaria isso aqui com a alíquota de tanto, porque Simples e Presumido é sobre faturamento. Não quer saber, o governo não quer saber se você está tendo lucro, está tendo prejuízo. Não, se você está com problema de fluxo de caixa, faturou, meu amigo, me pague. Então, aplica um percentual que o Simples ele vai aumentando essa carga tributária conforme a evolução do seu faturamento nos últimos 12 meses ou nos 12 meses futuros, né, que a gente sempre calcula assim, e compara com o lucro presumido, são alíquotas fixas, e aí tem um faturamento que você aplica ali. Aí vamos lá. Então, assim, eu tenho aqui pagando aqui um imposto sobre faturamento. Então, não tem como eu comparar aqui um imposto que eu estou pagando sobre faturamento, que eu tenho uma alíquota muito mais alta, que eu vou chegar aqui num imposto muito mais alto, em um que vai ser o lucro real, que eu vou pagar uma tributação bem mais baixa. Agora, vou fazer uma outra pergunta aqui, que a gente prepara até para um corte bacana também. Tá. No próprio nosso tema, Obras em Pauta, a gente fala de locação, construção civil e suprimentos. Agora eu vou entrar no tema suprimentos. Por que eu estou falando isso?
Eu venho acompanhando a questão das mudanças que estão se avizinhando, que muita empresa tem que começar a se adaptar, que muito contador, que muita escritório de contabilidade tem que estar dando esse suporte, é a questão do crédito tributário que possa se avizinhar. Porque o que eu falo? Essa briga para o desconto, desde que o mercado existiu, independente da área, sempre vai ter desconto, sempre vai ter aquele choro. Mas se a locadora não souber, de fato, ela pode perder dinheiro achando, vou dar só 10% de desconto. E ela já dá um desconto considerável, dependendo do regime que ela esteja, para aquela construtora que está ali contratando. Ela, né? E se ela dominar essa informação, numa negociação pontual, ela pode matar a negociação. Sim. Porque eu não estou lembrado agora, você pode me refrescar, tá? Vamos lá, a construtora X, dependendo do regime tributário que ela esteja, e ela contratar a alocação de uma locadora, dependendo do regime tributário, ela pode chegar a ter uma restituição, um crédito aí de quase 20%, é isso? No caso, se ela for do lucro real, né, toda a nota que ela tomar da locadora, ela vai ter ali no mínimo 24%. Então, vou botar em Porque, se eu pago sobre o lucro e eu diminuo essa lucratividade, eu estou diminuindo 24%. Tá, então vamos lá, para ver se eu entendi, para ajudar a mentalidade do pessoal a entender a questão da importância do que se avizinha aí para 2027 aí, do lucro real. Imagina que você é uma construtora, vou dar número redondo para ser fácil, tá? Tu é uma construtora, tu tá alugando um equipamento X aqui comigo, um compactador de solo por R$1.000. Certo. Eu sou o lucro real. Te aluguei esse equipamento por R$1.000, te faturei uma nota de R$1.000. Lá na frente tu vai ser creditado em... Diminui, né? Porque a construtora, essa nota que ela vai ter, esse serviço que ela tá fazendo de locação, ela é uma despesa para a atividade dela. Então ela já reduz ali o resultado dela em 24%. Não, é exatamente o valor, porque assim, se eu pago sobre um lucro 24%, tá aqui minha base, cheguei nesse lucro. Se eu agora tiro esses R$1.000 aqui, eu tô diminuindo 24% desses 1.000 aqui. Então, porque eu tirei da minha lucratividade. Pronto, aí é onde entra exatamente isso, a questão do suprimento. Então, eu tenho que mostrar para meus clientes, para as construtoras, qual regime eu tô. Exatamente. E qual é o mais eficiente. Exato. E aí eu já quero entrar... Aí eu vou brigar com aquele meu concorrente, não vamos usar essa palavra grosseira, brigar com aquele meu concorrente, que ele não é lucro real. Sim. Ou é um lucro presumido, ou um simples nacional. Se eu conseguir mostrar isso, eu mostro que eu não preciso dar desconto. Basta eu estar no regime correto. No regime certo. E aí é onde entra você. E aí mostrando para o seu cliente que é importante. Que é importante. Por isso que eu digo que o primeiro passo é o seguinte, já tem alguns segmentos, viu, Guilherme, que são predispostos a ser lucro real. Né, supermercados, combustíveis, né, algumas transportadoras, algumas prestadoras de serviços têm uma mão de obra muito alta e tem um custo elevado com isso, são predestinados aí para o lucro real. Por quê? Porque a gente já explicou desde o início aqui. Nós vamos tributar sobre um lucro. E esse lucro, se ele é abaixo de uma presunção, então vale mais a pena a gente ir para o lucro real. Isso é fato. E já trazendo essa questão da tributação, o segmento de locação de equipamentos, o serviço, nós vamos vir em uma reforma tributária, que já inicia em 2027 com a aplicação da CBS. Fábio, me explica o que é CBS. É a substituição do PIS e da COFINS. Nós não vamos ter mais PIS e COFINS a partir de 2027. Nós vamos ter uma contribuição sobre bens e serviços, tá? E nós vamos ter uma transição entre 28 a 32, a retirada do ICMS e do ISS, e vamos ter a IBS. Essas alíquotas somadas, Guilherme, elas vão dar em torno aí que eu vejo que a reforma tributária, ela veio realmente para simplificar a legislação, ela veio para trazer mais justiça tributária, tá? Diminuição de guerra fiscal, tá? Mas isso vai incentivar indústrias e comércios, mas tem alguns segmentos que foram chamados o patinho feio da reforma. Exatamente, esse ponto. Que aí eu vou chegar justamente no segmento de locação. Deixa eu fazer uma pergunta para preparar a bola quicando para um corte bacana. Tá, beleza. No novo regime tributário, certo. A boca pequena que corre no mercado de locação é que as locadoras precisam se preparar, porque elas vão vir com um imposto muito elevado para elas que não tinham no passado. O segmento que tem muito serviço agregado, que no caso as locadoras estão inseridas nisso, se não se preparar, aquela locadora que faturava 100 mil e que não tinha imposto, vai passar quase até mais de 20 mil reais em imposto que não tinha no passado. Quando eu digo no passado, não é um passado de 10 anos atrás, não, é um passado agora, recente. Recente e já começa em 27. E aí, é exatamente essa pergunta que eu te faço. E a outra pergunta que eu te faço também é,
Se é tão evidente que tem que ser lucro real, por que eu ainda? Eu falo por que eu ainda vejo isso, porque eu trabalho com consultorias, trabalho com muita empresa de locação que eu atendo, e eu ainda vejo muita locadora ainda sendo Fora, lucro né? presumido. Pronto. E eu ainda vejo muita locadora deixando de fechar grandes negócios, porque não sabe que se fosse lucro real, ia ser muito mais vantajoso financeiramente para ela e para o cliente. E pro cliente dela. E para o cliente dela. Entendeu? E eu vou responder isso aqui para ti, justamente já te dando essa resposta que tu tá querendo, né? Fábio, eu preciso entender por que é que tem muita... A gente já definiu que locação, o melhor é o lucro real, certo? Por que é que tem algumas que estão insistindo fora? Aí onde a gente vai... É uma questão, às vezes, até assim, de falta de conhecimento ou de achar que o custo da operação não vai compensar. Custo da operação do que é que tu fala, Fábio? Da organização. Porque o lucro real, Guilherme, ele tem que estar tudo realmente por dentro, tá? Isso. Ó, para poder eu abater dar um mais trabalho. para poder eu abater minha lucratividade, porque eu vou mandar essa apuração, esse livro de apuração do lucro real, né, através do SPED contábil e o SPED ECF para o fisco. Ó, fisco, eu estou te provando que eu atingi esse lucro. Ele vai analisar, Fábio, tudo bem, mas esse teu lucro que tu atingiu, todos os teus custos e despesas, tem documento fiscal? Porque precisa ter, tá? Então, aí é onde eu chego para o empresário e digo, não, mas lucro real, vou ter que ter tudo nota, às vezes eu não consigo, não sei o quê, tem aquela situação, a dificuldade tem que estar tudo escriturado, né, tudo bem direitinho, tudo por dentro. Eu digo, meu amigo, olha aqui o seu simples, como você seria no simples, no presumido e no real. Será que essa lucratividade, que foi o exemplo que você mesmo já encontrou, né, onde e que eu já vi também, será que essa lucratividade não paga, não? Será que não paga essa tua organização? E eu já vi resistência de empresário, de sair de lucro presumido para lucro real, mas eu acho que a resistência é muito mais por questão de desconhecimento da informação e do benefício que ele tem, mas eu também já vi algumas resistências de colegas da sua área, entendeu? Então eu acho que é muito mais um trabalho de cultura, disseminar a informação correta para todo mundo sair ganhando. Porque o cliente final, vamos imaginar que o cliente final seja uma grande construtora, mas pode ser construtora, indústria, não importa. Porque quem aluga equipamento, ele aluga para qualquer pessoa. De pessoa física a uma grande empresa, não importa. Mas vamos imaginar que estou alugando para uma indústria, para uma construtora. Estou falando construtora porque às vezes acaba sendo áreas afins. Quando eu sei que esse benefício vai me ajudar, show de bola. Mas quando é um benefício que me ajuda e ajuda meu cliente, por que eu não sei, né? Porque vai dar um trabalho a mais, eu vou ter que ter um controle a mais. Eu não digo que é mais trabalho nem mais controle, é profissionalização da tua gestão. Tu está profissionalizando a tua gestão. Guilherme, quando o empresário, quando a gente pega a situação, faz ali aquela anamnese tributária, né? A gente vê como é que ele tá e mostra o que ele perdeu ou o que ele poderia ganhar, ele diz assim, não quero saber, quero ir para o lucro real agora. Então, assim, é porque muitas vezes, Guilherme, a forma, eu concordo com você, viu? A forma como é vendido muitas vezes, tá? A forma como é vendido, o serviço, né? A forma como não chega esse esclarecimento de quanto o empresário ele realmente vai ter o ganho tributário, tendo uma contabilidade que tem expertise, que esteja antenada com a legislação tributária, que realmente vai cobrar ali e ajudar. A gente ajuda o empresário a se organizar. A gente não só chega ali, uma boa contabilidade, ela não chega ali só assim, ei, eu quero que tu seja lucrado. Meu amigo, vamos juntos, dê aqui sua mão, vamos junto aqui, o caminho é esse, entendeu? Você concorda comigo que é por isso que eu vendo a tese do especialista? Sim. Porque assim, hoje eu brigo tanto, falo tanto no mercado, que assim, não adianta você ter algo generalista. Sim. Tá? É preciso ter algo especialista. E esse ramo de locação é um ramo que vem crescendo muito no Brasil. Sim. Tá? Ele vem crescendo porque o principal core business que ele atende é a construção civil, que também vem crescendo, mas ele ainda está muito distante do número ideal. Enquanto no mercado americano o ramo de locação de equipamentos ultrapassa 70%, 75%, no Brasil ainda está em 35%. Aí você só vê o tamanho... E o tamanho do nosso país, né? O tamanho do nosso país e o tamanho que tem para crescimento, tá? E aí é justamente aquilo que eu falo, não procura algo generalista, procura algo especialista. Sim. Vai tá montando uma locadora, tem uma locadora já em momento de rampagem, já abriu, está funcionando, está rampando, está crescendo, ou é uma locadora antiga,
tu começa a procurar especialistas da área, que eles vão te dar O caminho, né? o caminho correto. Vão... Eu já perguntei, já conversamos em vários assuntos aqui, entrou, e eu queria tratar agora esse tema 4, que já é um próximo passo, que exatamente... Mas ainda vou querer falar um pouquinho da reforma, tá? Não, mas você vai falar da reforma trazendo exatamente por isso que eu puxei o 4 para você voltar para a reforma. Certo. Que é exatamente isso que a ideia dos especialistas. Os erros comuns que dão muito dor de cabeça para o empresário. Até fiz aqui um textozinho que fala assim: quais são os 3 maiores erros contábeis que você vê em empresa de locação? Aquilo que gera multa, autuação, né? ou prejuízo que poderia ter sido evitado. Isso aqui complementa o que você vai falar do regime tributário, da nova reforma tributária, e não falta de um acompanhamento especialista. Porque, de fato, eu já vi algumas situações com algumas locadoras, por desconhecimento do setor, a parte contábil deixou a desejar. Sim. Isso é fato. Assim como a parte jurídica. Sim. Eu já vi situação em uma audiência, vamos dizer assim, uma discordância, numa cobrança de avaria de um cliente, de uma empresa de locação versus um cliente, que o cliente saiu vencedor, por mais que a empresa de locação estava certa na cobrança da avaria, mas porque a parte jurídica não tinha um entendimento. Não tinha muito alinhado. Não tinha o alinhamento o alinhamento, né? e a profundidade correta para tratar o assunto. Por isso que eu digo, procure sempre o especialista. Sim. Tá? É na locação, é na área jurídica, procure especialista em locação. Sim. É na área contábil, o especialista na área contábil. Em tudo na vida, né? A gente tá com... É que eu sempre brinco, tá, Guilherme? Assim, nós contadores, né? Somos os médicos das empresas, Isso. tá? Tem muita gente que quer receita mágica, já tem um pré-caminho ali, mas a gente... Não, peraí, meu amigo, eu preciso lhe conhecer. Como eu disse, eu falei isso desde o início, a gente tem que se conhecer. Primeiramente, o que é que você faz mesmo? Essa é a primeira pergunta. O que é que você faz? Qual é seu faturamento? Qual é a sua lucratividade? Tá? Para quem que você vende? Que isso vai ser muito importante para a reforma, então, tá? Para quem você vende, se é consumidor final ou se é empresa. Não existe aquela fórmula, não é porque deu certo com uma locadora que vai dar certo com outra. Também tem isso. Eu tenho que sempre fazer conta, mas existe uma predisposição já para ser aquele regime tributário. Não, a questão do regime tributário, sim, está mais que entendido. Mas deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho 2 locadoras de equipamentos, sendo que uma é locadora de linha amarela ou de gerador. Certo. E a outra, ela é especialista em locação de ferragem. Você concorda que a depreciação é diferente uma da outra? Sim. Entendeu? Então, assim, é exatamente onde o especialista mergulha, até para poder fazer uma precificação correta, fazer uma análise de depreciação do equipamento, o retorno do ativo. Mas assim, os 2 são considerados máquinas e equipamentos para ela? São, né? São. Não, então eu quero até corrigir. Nesse ponto, quando é máquinas e equipamentos, a depreciação ela tem o mesmo percentual. Não, isso assim. Sim, vamos lá. Cara, para a Receita Federal, né? Em termos de receita e percentual, sim, é o mesmo. Mas você concorda que um equipamento, em termos de durabilidade e vida útil, é diferente? Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então, isso entra também na formulação do preço. Sim, com certeza. Por isso que eu estou dizendo. Então, quando você procura o especialista, ele vai entender todas as nuances que se permeiam dentro do mercado de locação. Com certeza, quando ele tem venda no meio, quando ele tem serviço no meio, porque tem locação que é só a locação do equipamento, ele vai e volta. Tem locação que o contrato é locação e no final da locação ele vende o equipamento. Aí já é um... E aí ele tem que se atentar, por exemplo... Um equipamento de locação, quando a empresa de locação compra, ela vai para o ativo imobilizado. E ela começa a sofrer uma depreciação. Máquinas e equipamentos depreciam 10% ao ano. E o que é que acontece aí, né? O que é que acontece? Vamos supor que eu comprei uma máquina aí por R$100 mil. E ela já depreciou 5 anos. Então, nós temos um valor aí que ela está valendo quanto, Guilherme? Ela está valendo R$50 mil. Se é 10% ao ano, depreciou 5 anos, está valendo R$50 mil. Se eu vender essa máquina por R$60 mil, 10 mil a mais, o que é que vai acontecer? O governo, essa máquina só valia 50 e você conseguiu vender ela por 60. Esses 10 mil você a mais teve o que aí? Um tipo de receita chamado ganho de capital. Então, para as empresas que, por exemplo, a um Simples Nacional, se uma locadora tiver no Simples, ela paga 15% de imposto de renda em cima desses 10 mil. Olha aí. Uma empresa do presumido paga os 24 e do lucro real também. E aí onde eu vejo, às vezes eu vou comprar aqui uma
Tive muita pergunta assim, eu vou comprar aqui um veículo, um sócio, né? Vale a pena comprar um veículo na empresa, né? Aí eu digo assim, rapaz, você tem que fazer conta. Porque, por exemplo, você vai comprar um veículo para a sua empresa, e se sua empresa for do Simples Nacional, que eu disse que não leva em consideração custos e despesas, cara, tem que fazer conta, porque o desconto que tu vai receber na compra, tu vai ter que devolver ali quando tu for vender no ganho de capital. E geralmente tu vai devolver bem a mais, tá entendendo? Por quê? Porque não depreciou. Isso. Um carro, por exemplo, comprei um carro, vou dar o mesmo exemplo, um carro por 100 mil. O carro deprecia 20% ao ano. Em 5 anos, um carro para a Receita Federal não vale mais nada, certo? Mas vamos supor que ele vendeu por 50 mil. No Simples Nacional, vou pagar ali 15% de ganho de capital. Se ele não estiver fazendo Não, conta, exatamente. Aí, será que o desconto que ele ganhou ali valeu a pena? Tá entendendo? Já no lucro real, por que que vale a pena você comprar um carro no lucro real? Porque você vai usar das despesas desse veículo para abater Tá seu vendo aí? imposto de renda e contribuição social. Você vai poder se abater da depreciação, que é uma despesa que abate imposto de renda e lucro real. Você vai poder se abater da manutenção desse veículo, da despesa com combustível desse veículo. Então, assim, se for uma Entendi. empresa do lucro Perfeito. real, Guilherme, que aí eu posso considerar tudo isso, essas despesas, aí, dependendo da conta que eu vou fazer, vale muito mais a pena. Perfeito. Mas Simples Nacional de rapaz, é bem provável que não. Mas faça a conta, que aí volta para o início da nossa conversa. Será que o custo da oportunidade vale? Tu tá sem dinheiro agora? Como é que tá teu fluxo de caixa? Fábio, eu vou aceitar, ó, porque agora eu não tenho dinheiro, eu vou aceitar comprar esse carro pela empresa, porque vou ter um desconto maior aqui, e futuramente, mesmo que eu devolva, eu vou aceitar a situação. Mas é o que eu sempre digo, analise, converse com quem entende, e faça a conta e veja se vai valer a pena para você ou não. Mas de cara, não vale a pena para Simples Nacional. Fábio, na tua leitura, quando tu tá olhando pro mercado aí, que agora 2027 já tá batendo na porta, Sim, sim. tá? A gente já terminou, acabou de terminar o semestre. Tá voando, né, cara? Tem... Já estamos entrando já estamos no segundo semestre. Então, assim, no piscar de olho, a gente já vai estar comemorando o Réveillon, Sim. tá? Na tua opinião, as empresas, e eu vou trazer para o mercado de locação que a gente tem inserido, tá? Estão se preparando adequadamente para essa mudança tributária que tá vindo aí? Seja sincero. Guilherme, assim, A minha percepção é que não. Por isso que eu estou batendo muito na tecla, eu visito muito, eu visito muitos clientes, visito muitos possíveis clientes. Quando eu falo clientes, é clientes da minha consultoria, vamos dizer assim, da consultoria que eu dou, da mentoria que eu faço, do sistema de gestão que nós trabalhamos. E parece que assim, estão esperando bater a porta para ver o que é que vai fazer. Ou então, já ouvi até falar, não, isso aí não vai vingar, não, isso aí vai ser adiado, né? Eu acho que tem muita gente pagando para ver. Tá gente descrente, né? Mas, cara, a gente já vai começar a emitir agora nos documentos fiscais o IBS e a CBS, no caso a CBS, perdão, tá? Com a alíquotazinha ali só significativa, já para uma implementação para o que vai acontecer no ano que vem. Então, assim, o pessoal não está acreditando que realmente vai vingar. E eu vejo o que você está percebendo, Guilherme, eu também percebo como profissional da contabilidade, que, assim, as grandes empresas que têm ali um compliance, coisa mais robusta, tá? Eu vejo que elas estão participando das discussões, elas estão se inteirando. Mas muitas pequenas e médias, né? E eu nem vou botar todas as grandes, porque também tem uma exceçãozinha aí. Elas não, eu vejo assim, não estão entrando em contato com o seu contador, percebo isso. Não estão buscando se informar. Porque aí vai valer, sabe o que? Aquele que eu falo, a diferença entre empresário e dono de empresa. Sim. Entendeu? Por mais que seja grande a tua empresa, tá? Sim. E aí vem a nossa provocação, que nós somos prestadores de serviço para esse mercado. Sim. Nós somos esses especialistas desse mercado. Cara, é ficar reforçando insistentemente esse tema. Sim. Porque quem não se preparar... Sim. Vai ter um impacto, e quando eu falo, não é um impacto só contábil, é um impacto contábil, financeiro e multa. E multa, exatamente. E é pesado, é um sócio que vem aí, a gente chama, porque assim, o Brasil é um país que viveu em caos eterno. Sim. Então você vive se adaptando. Eu sempre costumo dizer, a empresa que permanece no mercado não é aquela mais rica em patrimônio ou em dinheiro, não. É aquela empresa que melhor se adapta. Sim, sim. Tá? E aí já vem uma nova mudança, se você não souber se adaptar. Então, quem pagar para ver... pode ficar no meio do caminho. Sim. Pode ter alguns sustos aí que eles poderiam ter sido evitados. E um deles, Guilherme, que eu já quero até pontuar aqui, é que, assim, eu afirmo de fato que o segmento
de locação de equipamento, ele vai ter uma alta na sua tributação. Consequentemente, uma alta no preço Com final. certeza. Por quê? Se não repassar, vai ter prejuízo. Por quê? Porque com a reforma tributária, né, nós vamos passar a ter a tributação, né, no caso da IBS, que é a junção do ICMS com o ISS, sobre o serviço de locação, que hoje a gente não tem isso. A gente não tem ISS sobre a locação, certo? A gente não Ele vai tem. iniciar em quanto em percentual e ele vai terminar? Ele vai começar ali em 2027, de forma gradativa. Eu Isso. posso disponibilizar aqui para vocês, né, para quem está acompanhando esses percentuais, mas vai ser que chegar em 8,8 e a IBS em 19,20, que vão se tornar 28%. Pronto. Tá entendendo? Aí tu imagina... 27, a partir de 28, 29, ela está implementada 100%. Tá. Então ela já está ali nos 8,8. Tu não tem essa despesa assim, Isso. E vai sair de 0 absoluto para 28. Se você, é isso que eu tô dizendo. Se você não se adaptar, você pode ficar no meio do caminho e é certo. Isso. Fica. E aí, como a gente já está dizendo que o segmento de locação ele tem uma predisposição ali grande para ser do lucro real, mais do que nunca, quem vai estar nesse regime aqui, que é o regime normal de recolhimento, ele tem que ser realmente lucro real. Porque com a chegada da reforma tributária, a gente vai ter a chamada não cumulatividade ampla, Guilherme. Quer dizer o quê? Tudo que eu comprar com documento fiscal, eu vou poder tomar crédito daquela compra em cima do mesmo percentual. A gente não vai dar crédito para o nosso cliente? Exatamente. Então você também vai... Então você por causa do nosso vai... regime que a gente vai estar, vamos imaginar, nós somos um locador, eu sou lucro real, e ele toma o meu serviço, e ele vai conseguir ter crédito com o meu serviço, eu vou também ter crédito. Exatamente. Então, assim, tudo que... Antes, o que é que a gente tinha antes no Brasil? Principalmente para PIS e COFINS, só vai poder tomar crédito do que é especificamente relativo ao que tu faz. Não, agora é amplo. Perfeito. O único que não vai ter vai ser bens de uso pessoal dos sócios, como também folha de pagamento, porque não gera crédito. Mas o resto, Guilherme, tudo que você adquirir, você vai poder tomar crédito. Aí tu me diz, o cara que saiu do zero para pagar 28, o cara que já não era lucro real, que já pagava alto, e agora ele vai pagar 28% a mais. Tu acha que um empresário desse, ele não vai se convencer de fato que ele vai ter que ter uma organização, Guilherme? Perfeito. Que ele vai ter que cobrar nota fiscal, que ele vai ter que ter tudo isso, uma contabilidade que evidencie, que mostre tudo isso e faça uma apuração fiscal correta? Fábio, ele vai querer isso. E assim, eu acho que é um tema rico pra caramba, tem muitas nuances. É muito assunto, viu? Você tem muita estratificação para fazer, tem muita dúvida que o mercado tem, né? Porque é muita mudança em pouco tempo que está se avizinhando. Eu acho que seria um momento também da gente marcar um outro momento também. Sim, para falar e mais aí, específico. Mais específico, fazer de forma mais profunda, aquele mergulho realmente, eu digo aquele tiro de sniper, tá? E para encerrar e lhe agradecer desde já por esse bate-papo bacana pra caramba, eu ia pedir para você dar um conselho. Tá. Vamos imaginar que a gente não fosse mais ter conversa, a gente não fosse mais se encontrar. Pronto. Você está indo para outro país, aí a gente vai se encontrar mais. Se você fosse me dar um conselho, eu fosse um locador. Pronto. Infelizmente, eu não vou lhe encontrar mais. Você vai morar na Europa. Tá, eu sou um locador, vou ficar aqui sozinho. Vai ficar aqui no Brasil. Vou ficar aqui no Brasil, nessa mudança, desse caos eterno. Para a gente encerrar, me dá um conselho assim para. Imagina que eu sou um locador que já tenho aí 2, 3 anos no mercado, já venho lutando, já passei por situações, 3 anos, uma década. Pronto, vamos lá. Dá um conselho aí pra gente encerrar. Primeiramente, não puxando para mim, mas assim, dizendo que você tem que contar com um especialista da contabilidade. Perfeito, concordo. Como a gente falou aqui desde o início, não adianta generalista, e sim um especialista que esteja entendendo, principalmente do teu segmento. Tá? De uma forma geral, mas esteja entendendo o teu segmento. Porque esse profissional, ele vai realmente te dar ali o melhor diagnóstico, o melhor caminho. Ele vai sentar com você, pegar seus números, fazer conta com você e lhe dizer que é assim que você vai trabalhar dali para frente, porque isso vai te dar um retorno tributário muito grande. Tá entendendo? Perfeito. Então, o primeiro passo é eu dizer isso. Segundo, tenha uma boa gestão financeira. Empresa nenhuma sobrevive sem controlar seu financeiro, tá? Que é a questão que a gente falou também no início do nosso encontro aqui, da questão de fluxo de caixa. Então, isso é independente de qualquer segmento. Independente de qualquer segmento, a gente temos que saber. Nós temos capacidade? Podemos comprar isso agora? É o que eu sempre digo, do mesmo jeito que você. O cara que não podemos, como vamos fazer agora? Como vamos fazer? Tá entendendo?
nós vamos e sempre avaliar não só o agora nem o que passou, Guilherme. Sempre fazer projeções, prever o futuro. Eu até brinco que eu não escolhi o nome do meu escritório à toa, né? Prévia Contabilidade, porque a gente atua realmente com previsibilidade. A gente não pega os números do cliente, nós não apresentamos só agora. Quando nós fazemos uma reunião que vai vir muito importante, com um tema desse de reforma tributária, um segmento que eu vejo que foi um dos mais impactados, viu? Foi. Um dos mais, porque é serviço, mas porque eu quero até destacar aqui também, Léo, eu sei que o tempo é corrido, mas assim, nós temos serviços intelectuais que vão ter redução de 30% da alíquota, tá? Nós temos serviços médicos de educação que vão ter redução de 60%. Agora a locação. A alocação de equipamento não tem redução. Ele não está em nenhum regime específico nem diferenciado de tributação da reforma tributária. Até quem trabalha com locação de imóveis vai ter uma redução de 70%. Você sabia que até a pessoa física, Guilherme, uma pessoa física que ela recebe de locação mais de 20 mil por mês de imóveis, ou que dá 240 mil anos, e ela tem mais de 3 imóveis alugados, e ela vai pagar IBS e CBS? Vai pagar IBS e CBS, dia 28%. Exatamente. Então, assim, tudo a gente tem que estar, por isso que eu digo, primeiro passo, especialista, tenha um bom controle do seu fluxo financeiro, entenda de fato suas operações, né? Busque ter uma boa gestão, tá? E trabalhe com previsibilidade. Exatamente. Para encerrar, eu vou reforçar isso que você está falando. A importância do especialista, nada generalista. Já aconteceu comigo, para ter noção, quando eu falo especialista, desde a contabilidade, um marketing especialista, um jurídico especialista, porque você vai entender das nuances. Cara, só para você ter noção, uma vez em uma empresa de locação de equipamento, eu contratei uma empresa de marketing, que era uma empresa generalista. Certo. E a gente precisava fazer uma campanha com um compactador de solo. Ele me mandou para mais de 5 artes, trazendo um rolo compactador de uma linha amarela pesada. E eu dizia, não, é um compactador de solo. Entendi. Aí a pessoa pegava lá, ia desenhar de novo, trazia o mesmo equipamento com outra cor, de outro tamanho, um pouquinho menor, um pouquinho maior. Por quê? Porque a pessoa não entendia que o compactador de solo, por mais que você tenha compactador no nome, o compactador de solo, a percussão, é um equipamento pequeno, frente a um rolo compactador de tonelada. Entendeu? Por quê? Porque ele não era especialista. Entendi. Se ele fosse especialista, ele entendia rápido que eu estou precisando fazer uma arte com um compactador de solo, a percussão, que ele tem um tamanho e que ele tem uma imagem específica. Então é isso, eu acho que a gente procura, o seu conselho foi cirúrgico, é procurar especialistas sim, e se preparar de fato para essa mudança. Investir em bons sistemas, tá, Guilherme? Investir em bons sistemas, bons profissionais. Bons profissionais, tudo isso. Fábio, eu só quero lhe agradecer, foi excelente esse nosso bate-papo. Vai ter margem para outros, porque assim o tema é rico. E desse daqui vai surgir dúvidas e a gente vai estar tendo mais dúvidas. E no seu canal, né, o pessoal deixar dúvida, né? Eu acho que é bom pedir para o pessoal deixar dúvida aí, o que a gente vai ter um segundo momento. Porque assim, é onde a gente vai entrar mais. A gente falou um pouco de forma geral, de gestão, né, de principais erros, mas eu acho que seria interessante a gente ter um outro momento com a parte tributária, assim, bem a fundo, sabe? Eu acho que aqui explicar os conceitos mais, né? Esse momento serviu para deixar a curiosidade, a fagulha. Agora a gente dá para aprofundar. E entender que o pessoal precisa correr, se atualizar. Pois, Fábio, brigadão. Obrigado. E vamos marcar a próxima etapa aí, porque o tema é rico, tá? E eu que agradeço a oportunidade desde já, meu irmão. Valeu, tchau. Tchau.